A comunicação é a chave para o desenvolvimento saudável de uma criança. Nesse processo, o desenvolvimento da fala é um dos momentos mais esperados pelos pais. Você sabia que pode colaborar e muito com o desenvolvimento da linguagem do seu filho ou filha? Pois é, a participação ativa da família nos primeiros anos de vida da criança é fundamental para ajudá-la a desenvolver suas habilidades, inclusive a fala. Desenvolvimento da fala. O que é esperado para cada idade é o tema do Rede Vida Serviço. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A linguagem é um conceito amplo da comunicação. A participação ativa da família nos primeiros anos de vida da criança é fundamental para ajudá-la a desenvolver suas habilidades, inclusive a fala. E aí, como está na sua casa? Como esse processo anda? Seu filho está falando? Você está desconfiada que ele está atrasado para falar? Não dá para entender quase nada do que ele diz. Para entender sobre o desenvolvimento da fala, converso hoje com a fonoaudióloga Érica Piccoli. Obrigada por vir aqui falar comigo sobre um assunto tão importante, Érica. Sim, eu que agradeço, Ana. É um prazer estar aqui no programa, trazendo informação de qualidade, né, à sociedade, de um tema tão importante, né, que aflige tanto os pais, que é a questão da fala, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento da fala, ele tem marcos, Érica? Sim, tem marcos, né? Então, a gente recebe muito dos pais a pergunta que até quando é normal o atraso da fala, né? Então, quando a gente fala de atraso, nunca é normal. A gente tem que observar os marcos, né? E como que nós, pais, sabemos esse marco? Porque às vezes há muito aquela coisa de comparação. Ah, e o irmão mais velho falou assim, o sobrinho falou assado, o filho da amiga falou de um jeito. Mas a gente sabe que cada pessoa é única. Quando é um alerta para se preocupar? Sim, é muito comum as famílias compararem geralmente com uma criança, né? Ah, e o pai falou com 4 anos, então eu posso esperar até os 4 anos. Ah, o filho do vizinho demorou mais tempo para falar. Eu posso esperar até essa idade realmente, porque ele vai falar? Não, né? Existe aquela máxima, né? Cada criança tem seu tempo. Em partes isso é verdade, cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento, porém a gente precisa comparar com os marcos do desenvolvimento. São os marcos do desenvolvimento que vão nos trazer parâmetros de comparação. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano precisa estar falando as primeiras palavrinhas soltas. Papá, mamá, mais aquele balbucio, né? E precisa entender, por exemplo, ordem simples. Dá um tchauzinho, dá uma piscadinha pra mim, né? Que é tão bonitinho quando as crianças começam a fazer isso, as famílias ficam tão felizes, né? É uma fase muito gostosa. Então, por exemplo, 1 ano e 6 meses, eu espero que as crianças falem de 20, 30 palavras. Eu não gosto muito de falar em números, Ana, porque geralmente quando a gente fala 20, 30, muitos pais chegam no consultório assim, olha, ele fala 30. Vamos lá, quais são as palavrinhas que essa criança fala? Verde, azul, vermelho, cor-de-rosa, né? 1, 2, 3, que são palavras sem função. Então, quando a gente fala 1 ano e meio ali, as crianças têm que estar falando algumas palavrinhas, mas palavrinhas com função. Muito pouco articuladas, com uma dificuldade de articulação, mas ela tem que estar pedindo, por exemplo, mamá, tetê, né? Então, ela precisa estar falando essas palavrinhas lá com 1 ano e 6 meses. E quando elas começam a construir, após 1 ano e 6 meses, que elas começam a construir algumas frases? Sim. Lá para os 2 anos, a gente já espera que essa criança esteja juntando 2 palavrinhas. Quer mamar, dá tetê, quer mamãe, né? Lá para os 2 anos e meio. 2 anos. 2 anos e meio, essa criança começa a expandir um pouquinho mais esse vocabulário e com 3 anos, essa criança já começa a contar alguns fatos. E nessa idade, nessa fase de 3 anos, qualquer pessoa, mesmo que não seja da família, tem que entender o que essa criança fala.
Então, se essa criança tem muitas trocas, ela não consegue se comunicar com outra pessoa, senão alguém da família que já está acostumado com a fala dessa criança, já é um sinal de alerta. Com que idade, doutora? 3 anos. Então, com 3 anos, você tem uma criança, conhece uma criança com 3 aninhos, que você, se a mãe não traduziu o que ela fala, você não consegue entender, então já é um sinal de alerta para procurar uma ajuda do fonoaudiólogo. Sim. 4 anos, por exemplo, a criança já faz narrativa. Ela já consegue, por exemplo, chegar no carro e falar para a mamãe: o que aconteceu na escola? O amiguinho bateu, eu comi pão de queijo no lanche. A criança já consegue fazer narrativas curtas. E com 5 anos, a criança já tem que ter todo o seu repertório fonológico completo. Ela sabe todos os sons da língua, da sua língua materna. Então, se a criança está muito longe desses marcos do desenvolvimento, é um sinal de alerta. Os pais precisam estar atentos a esses marcos do desenvolvimento. Então, cada criança tem seu tempo? Sim. Cada criança desenvolve no seu ritmo? Sim. Comparando-se aos marcos do desenvolvimento. Precisa ter um parâmetro. Você falou da troca das letrinhas, mas tem criança que, mesmo mais velhas, ainda trocam. Também precisa de alguma preocupação ou é uma análise diferenciada? Olha, existem os processos fonológicos, que são trocas que são comuns da idade. Porque existem sons que têm uma articulação mais elaborada, ela precisa de uma programação neuromotora e articulatória muito maior para conseguir ser realizado. Então, por exemplo, é um sonzinho que uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2, não vai conseguir articular. Por exemplo, os sons fricativos. F, V. Eu não espero que uma criança de 2 anos fale: eu vi a vaca. Né? Ela vai trocar essa vaca, ela vai falar um outro sonzinho no lugar. Mas eu espero que uma criança com 4 anos já consiga falar vaca, por exemplo. Entendi. Então, se a criança está lá com 4 anos e está falando a tasa, né? A vaca não sai vaca, sai um outro sonzinho, sai taca também. Ou a criança, por exemplo, com 5 anos, ela não está conseguindo falar o sonzinho do R. Já mostra pra gente que são trocas que não são esperadas da idade. Então, alguns processos fonológicos, que são os processos fonológicos? São trocas que são esperadas para a idade. Existem, porém a gente tem que observar se essa troca está dentro do esperado. Qual é o papel da escola, dos professores? Que muitas vezes os pais trabalham tanto, as crianças ficam o dia inteiro na escola, eles não conseguem ter essa percepção. Os professores, eles têm uma formação, eles têm uma habilidade para ter essa percepção dessa troca, que essa criança precisa de um olhar mais atento, de um profissional cuidando dela? Sim, Ana. Hoje em dia, as crianças passam muito tempo nas escolas, né? Então, muitas vezes, os professores são os primeiros que dão ali os sinais de alerta para os pais, né? Olha, essa criança está se desenvolvendo diferente das outras que estão aqui na sala. Ela não responde como as outras da sala. Nisso, a gente não está falando só de trocas, a gente pode estar falando de um atraso de desenvolvimento de fala, um atraso de desenvolvimento de linguagem, que é diferente dessa questão da fala. Eu ia te perguntar, você falou da fala e da linguagem, tem uma diferença, Sim. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são conceitos diferentes, mas intercambiáveis, né? Então, quando a gente fala de linguagem, fala e comunicação, muitas vezes a gente usa como se fosse a mesma coisa. E não é. Então, a linguagem, por exemplo, ela é muito mais complexa. É a nossa capacidade, por exemplo, de tanto compreender e expressar pensamentos e ideias. E essa expressão ou compreensão, ela pode ser de diversas maneiras. Pode ser por sinais, pode ser por escrita, por símbolos, pode ser por linguagem não verbal. Por exemplo, eu dou uma piscadinha, né? Quando acontece alguma coisa, né? Tá com o amigo ali, ó, a pessoa dá aquele chegou. Sinal, né? É uma linguagem não verbal. E a fala é uma dessas maneiras de expressar essa linguagem. E a comunicação é diferente, é quando eu consigo comunicar o que eu quero para o outro. Então, de repente, eu posso falar
e isso acontece muito no espectro autista, por exemplo, eu falo, mas é uma fala vazia de funcionalidade. Eu não consigo comunicar. Então, eu posso ter um atraso aí nesse desenvolvimento tanto de fala, linguagem e comunicação. E isso os professores educadores, eles têm, sabem identificar para ajudar Sim, os pais. Muitas vezes são os professores, os educadores que estão ali atentos e conseguem ter parâmetros de comparação. Além deles terem uma formação e entenderem aí sobre os marcos do desenvolvimento, eles conseguem terem parâmetros de comparação. Eu vejo uma criança, a sala está respondendo de uma forma, por que aquela criança não? Né? Por que ela está diferente? Por que ela não está conseguindo verbalizar? Por que ela não está conseguindo comunicar? Então, os professores têm um papel muito importante nessa fase. De repente, será que essa criança não fala porque ela não ouve? Será que essa criança não fala porque ela tem um problema, por exemplo, um transtorno fonológico muito grave, ou um transtorno neuromotor? Aí a gente fala da apraxia, dispraxia, que são dificuldades na programação neuromotora. O que será que está acontecendo com essa criança? Então, os professores são os primeiros ali que conseguem ficarem atentos a esses sinais e passarem para a família. A partir daí, o professor identificou, chamou os pais, ou os próprios pais identificaram qual o passo a ser dado, que exame deve ser feito, quem essa família deve procurar? Sim. Qualquer profissional de saúde pode realmente avaliar essa criança e fazer o encaminhamento necessário. Porém, quando a gente fala de fala, linguagem, comunicação, é muito importante que o fonoaudiólogo esteja nessa equipe multidisciplinar. Então, depende de cada caso. Então, se a gente, de repente, percebe que essa criança não responde auditivamente quando é chamada, quando tem um ambiente com ruído, ela tem mais dificuldade de entender o que o professor está falando, por exemplo, é muito importante que ela passe por uma avaliação com o otorrinolaringologista, que ela faça os exames auditivos para a gente saber o que está acontecendo, né? Ou essa criança, ela não se comunica, ela fala, mas não se comunica, não consegue ter uma interação social, é muito importante um pediatra, um neuropediatra aí avaliar, mas sempre quando a gente fala de fala, linguagem e comunicação, o fonoaudiólogo, ele vai estar nessa equipe multidisciplinar. É muito importante que o fonoaudiólogo esteja nessa equipe. Você falou da perda auditiva. A perda auditiva não diagnosticada, como que ela pode atrapalhar o desenvolvimento escolar da fala e o próprio desenvolvimento dessa criança que não sabe o que está acontecendo com ela? Sim, então quando a gente fala de perda auditiva, a gente fala que é uma emergência neurológica. Por quê? Existe uma teoria que diz que, por exemplo, os primeiros 1000 dias da criança, e aí a gente está falando gestação, 9 meses ali, o primeiro e o segundo ano, são os mais importantes para o desenvolvimento neuronal dessa criança. Qualquer alteração, qualquer dificuldade que aconteça nesse período vai impactar para o resto da vida dessa pessoa. Então, essa teoria diz que, por exemplo, o adulto que eu sou depende da criança que eu fui. Então, eu preciso estar muito atento nesses primeiros anos. Na perda auditiva, por exemplo, se eu não reabilito uma perda auditiva antes dos 2 anos e meio, então aquela criança que nasceu com uma perda auditiva e eu não reabilitei da forma adequada antes dos 2 anos, é muito provável que ela não vai conseguir mais se equiparar aos seus pares. Ela sempre vai ter uma defasagem no seu desenvolvimento de fala e linguagem. Só que se essa reabilitação acontece antes desses 2 anos e meio, é muito provável que ela se equipare sim, tanto no desenvolvimento de fala, linguagem, de aprendizagem. Então é muito importante a detecção precoce e a reabilitação precoce. Por isso que é importante e indispensável o teste da orelhinha? O teste da orelhinha é extremamente importante, mas tem uma questão também que não é só ele. Então, às vezes... O que mais de orientação e alerta para os papais que estão assistindo a gente? Porque às vezes começam os sinais de perda auditiva e a família diz, eu fiz o teste da orelhinha, deu tudo normal. Olha só que importante, porque a criança pode não nascer com a perda auditiva? Ela pode não nascer, mas de repente ela pode ter uma perda progressiva.
Olha só. Né? Então, ela passou ali no teste da orelhinha, que avaliou cóclea, né? A cóclea dela ali tá íntegra, tá respondendo, só que no teste da orelhinha a gente não avalia nervo auditivo também, então a gente não sabe como que tá dali pra frente. De repente, a criança tem alguma alteração ali, a gente não pegou no teste da orelhinha. Mas o teste da orelhinha ele é um teste muito bom, ele é muito sensível, ele deve ser realizado e ele é muito seguro, pega a maior parte dos casos de perda auditiva. Mas existem perdas que são progressivas e que podem acontecer após esse nascimento. Por exemplo, perdas auditivas que acontecem por uso de medicações. Então, a criança, de repente, teve lá algum problema muito grave, foi internada, usou uma medicação ototóxica e perdeu essa audição. E muitas vezes os pais demoram muito para perceber, né? Porque os sinais, por exemplo, são difíceis de perceber. E quando vai perceber, essa idade já está muito mais avançada. E é muito comum, a gente vive numa região que tem um serviço de medicina muito bom, a gente tem acesso à medicina, e aqui é muito comum ainda a gente ter crianças que chegam para avaliação com 3, 4 anos. E aí a gente perdeu toda aquela fase tão importante para o desenvolvimento da audição dela. E tem como recuperar, ou parar, ou ajudar? Tem como ajudar, sempre tem. Ai, né? que bom, sempre boa tem notícia. alguma coisa para fazer. Como? Então, por exemplo, no caso das perdas auditivas. Se eu tenho uma perda auditiva leve, moderada, que é uma perda auditiva não tão grave, os aparelhos auditivos convencionais, eles dão um resultado muito bom, aliado à terapia fonoaudiológica especializada. Então, não é qualquer terapia fonoaudiológica, não é qualquer fonoaudiólogo que vai trabalhar com aquela criança. É uma terapia direcionada para as dificuldades auditivas da criança. Se eu tenho uma perda auditiva mais profunda, muitas vezes o aparelho auditivo convencional não consegue responder àquela perda. Então, ele não vai dar, por exemplo, acesso aos sons de fala. Então, a criança vai ouvir um carro passando na rua, ela vai ouvir um cachorro latindo, mas ela não vai ouvir a maior parte dos sons que compõem a nossa fala. Então, ela não vai desenvolver a fala e a linguagem. E aí, a gente já está falando do implante coclear, por exemplo, que é uma outra ferramenta e indispensável um acompanhamento fonoaudiológico especializado para essa criança. Porém, quando a gente fala de perda auditiva, se vai passando muito dessa idade, então quando a criança nasceu com a perda e chega para a gente lá com 5, 6 anos, é muito provável que nem com o implante coclear ela vai responder mais. Porque foi um avanço muito grande. Mas então tá, eu tive um filho, passou no teste da orelhinha, até então não percebi nada, mas assisti o programa Rede Vida Serviço e fiquei com a pulga atrás da orelha. Érica, qual a dica para o pai e a mãe? Dá para perceber? Tem algum sinal que ele possa fazer um teste ali caseiro para saber se essa criança está atenta ou não? Ou você precisa correr e pedir uma ajuda? Sim, então sempre que a gente estiver diante de um atraso de desenvolvimento de fala e linguagem, é extremamente importante fazer a avaliação auditiva completa dessa criança. Então, por exemplo, emissões otoacústicas, que é um exame que vai avaliar a cóclea dessa criança, BERA, que é um potencial evocado de tronco encefálico, que vai avaliar o nervo auditivo dessa criança, se ele responde, e dependendo da idade da criança, tem os testes comportamentais, então uma audiometria condicionada, uma audiometria de reforço visual, uma audiometria lúdica, em que a gente faz com brincadeiras ali com a criança, para saber se essa criança realmente responde e se ela responde para os sons de fala. Não é? Muitas vezes os pais, eles insistem assim, mas o cachorro late, ele ouve. Né? Ele ouve o cachorro latindo, mas ele não ouve você chamando, filho, vamos comer, filho, vamos sair. Ele não consegue ter acesso então, ao som de fala. Tão importante quanto cuidar da saúde integral, da saúde bucal, e no oftalmo, é também procurar um médico, um especialista para cuidar da saúde auditiva da criança, que às vezes não é um hábito, às vezes a gente não faz, mas chega aí um alerta para que a gente comece a mudar essa visão. Ana, eu tenho muitos casos, assim, isso acontece realmente, eu tenho vários casos de crianças que foram tratadas como estando no espectro autista, porque não responde, chama e não responde.
né? Mas passou no teste da orelhinha. Chama e não responde, tá com atraso no desenvolvimento de fala. E chegam pra gente para fazer uma avaliação auditiva com 4 anos e meio. Porque percebe assim, nossa, mas ela tenta se comunicar, a interação dela tá boa. Vamos fazer uma avaliação auditiva? E essa criança chega muito tarde para essa avaliação auditiva. A gente consegue reabilitar? Consegue. Mas o resultado prognóstico, se ela tivesse chegado 2 anos antes, por exemplo, seria muito maior, muito melhor. O meio que a criança é criada, o que ela convive, os acessos que ela tem, podem impactar nesse desenvolvimento da fala da linguagem? Sim. E muito. Então, as pesquisas nos dizem, por exemplo, quando se compara uma criança que ela consegue passar esses primeiros 2 anos, por exemplo, da vida dela, que são extremamente importantes para o desenvolvimento. Se ela consegue passar esses 2 anos no seio familiar, com um cuidador que tenha afeto com ela, que converse com ela, que brinque com ela, que faça atividades com essa criança, ela vai ter um desempenho muito melhor, por exemplo, do que aquela criança que fica com um cuidador só, que é uma babá, por exemplo. E se a gente comparar essas 2 crianças com aquela que fica, por exemplo, numa creche o dia todo lá, sentadinha e só recebendo o estímulo, por exemplo, alguém que vai lá e troca a fralda, dá uma mamadeira e não tem essa interação social, a diferença no desenvolvimento dessas 3 crianças vai ser muito grande. Então, o ambiente, ele molda essa linguagem realmente. É necessário que a criança esteja num ambiente rico de linguagem, que ela tenha estímulo. E o estímulo não é só sentar com a criança e brincar, não. E dá dica desse estímulo para a gente poder ajudar as crianças. É importante a brincadeira? É. Então, o brincar ajuda muito no desenvolvimento dessa criança e ele é extremamente importante. Mas como brincar com essa criança? Sim, como? Como brincar? Então, muitas vezes a gente fala, aproveita os momentos do dia a dia, né? Vai tomar um banho? Então, vamos lá. Olha, filho, eu vou pegar o sabonete serve pra gente tirar a sujeira do seu corpo. Vamos passar o sabonete? Olha, ele faz espuma. Quando a gente fala para os pais, por exemplo, faz a brincadeira no banho, aproveita o banho. Filho, esse é o sabonete, tá? Essa é a água. Tá? Essa é a banheira. Não é assim, né? Precisa ter uma interação, precisa ter um contexto. Porque a criança é lúdica. É lúdico. Precisa ter esse olho no olho, precisa ter o tempo de você sentar e a paciência, o afeto, o carinho, que a criança vai realmente prestar atenção àquele mediador, seja ele quem for, para que ela consiga realmente se desenvolver. Além disso, estar no seio familiar é muito importante, mas contato com outros ambientes. Vai levar para sair, vai para levar para o parquinho, vai ter contato com a natureza, vai levar, por exemplo, em restaurantes, vai sentar com a criança. O que é comum, Ana, quando a gente vai num restaurante e vê crianças junto com os pais? A gente vê como? No celular. No celular. E falando nisso, na sua rede social, você faz um alerta sobre crianças e o acesso com vídeos na internet. O porquê desse alerta, Érica? Porque você já percebeu, por exemplo, quando a gente está ali na rede social, a gente passa num Reels bem legal, aí a gente olha aquele Reels, acha muito legal e vai para outro, vai para outro, vai para outro. A hora que a gente percebe, passou mais de 1 hora. Né? E a gente, se você perceber, você passa segundos em cada Reels, você não assiste ele. E existe uma pesquisa das próprias redes sociais que o máximo que você consegue ficar ali são 15, 20 segundos. Tem que chamar muito atenção aquele vídeo para que você chegue até o final. Porque toda vez que você olha aquilo, aquela novidade, há um disparo de dopamina no seu cérebro, que é uma substância química que traz prazer, que traz sensação de recompensa. Então, quando você começa a ver aqueles vídeos curtos, você tem uma sensação de prazer, de recompensa muito grande. E toda vez que você vai vendo, você quer mais. E você quer mais, e você quer mais. Então, é muito comum, por exemplo, quando você deixa o celular com as crianças, eles vão vendo vídeos, pode passar 2, pode passar 3 horas, pode passar 4, que a hora que você chegar para sua criança e falar, filho, sai do celular um pouquinho, ele não vai querer. Ele não vai nem perceber quanto tempo ele passou ali.
E gera ansiedade. Gera muito ansiedade e a criança deixa de ter outros estímulos que são importantes. Então, voltando, por exemplo, no restaurante, quantas crianças, por exemplo, conseguem sentar e conversar com os pais, ter um momento social? Poucas, porque a maior parte das nossas crianças estão acostumadas o quê? Senta com o tablet, os pais conversam, traz os amigos e ficam conversando e a criança está lá no tablet. É como se ela não estivesse lá, é para não atrapalhar. Sim, é para não atrapalhar, porque a criança dá trabalho mesmo. Aí, às vezes, os pais chegam no consultório, mas, doutora, se eu não der o tablet, ele vai ficar andando. Sim, uma criança de 2 anos vai querer andar, ela vai querer explorar o ambiente, e isso é importante para o desenvolvimento dela. E se ao invés desse o tablet, incentivar a leitura? É importante, mesmo que a criança não entenda, ler para a criança a partir de que idade? Sim. Olha, uma criança, por exemplo, de 9 meses, se eu der uma historinha curta, que tem uma sequência pequena, por exemplo, ó, o cachorro, a menina chamou o cachorro, saiu para passear, voltou, ele comeu e dormiu. A criança já começa a perceber essa sequência e isso é importante para ela desenvolver o processamento sequencial dela. Então, desde muito cedo, na barriga da mãe, a criança já está ouvindo. Então, tem muitos estudos que dizem que se você lê enquanto você está durante a gravidez, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. A criança, quando nasce, por exemplo, ela consegue reconhecer a voz da mãe, ela consegue reconhecer a voz do pai, então ela está ouvindo. Então, desde muito cedo, você pode já introduzir a leitura. Para as crianças maiores, por exemplo, introduzir a leitura diária junto com os pais. Então, senta à noite, né, antes de dormir, vamos ler uma história. Isso, além de trazer desenvolvimento de vocabulário, vai trazer memória afetiva. Você pode ter certeza que seu filho, quando estiver lá com 20, 30 anos, vai falar: nossa, meu pai sentava toda noite para ler essa história comigo. Isso é muito importante, são marcos que a gente não perde jamais. Sim. E é importante para o desenvolvimento, não só desenvolvimento de linguagem, mas desenvolvimento emocional, desenvolvimento psíquico dessa criança. Então, é importante que tenha leitura desde cedo. Érica, a gente está terminando, passou tão rápido. Eu quero que você deixe um recado para os pais que estão assistindo a gente sobre o desenvolvimento de cada criança e da fala. Sim, então pais, se vocês perceberem realmente que suas crianças estão atrasadas, não estão desenvolvendo, não estão falando, se você sentir que tem alguma coisa errada, não ouça aquele comentário, né, do vizinho: ah, não vai falar. Procure ajuda e tente realmente procurar saber sobre os marcos do desenvolvimento. Entenda que sim, cada criança tem seu ritmo, mas a gente tem parâmetros de comparação e isso é muito importante a gente prestar atenção. E quanto mais precocemente a gente intervém com essa criança, melhor é o resultado, melhor é o prognóstico dessa criança. Então fiquem atentos. Adorei, muito obrigado por vir aqui. Obrigada a vocês. Este foi o Rede Vida Serviços sobre desenvolvimento da fala. O que é esperado para cada idade com a fono Érica Piccoli. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.